Olá pessoal, estou aqui novamente no estúdio da Faculdade do Futuro gravando uma aula sobre o esporte, né, componente da disciplina Esporte e Sociedade, na unidade didática 1, Esporte, Conceitos e Aproximações. Hoje nós vamos abordar o conceito de esporte a partir da produção teórica do professor Manuel José Gomes Tubino, principalmente na obra dele, Estudos Brasileiros sobre o Esporte, né? Uma atualização de 2010 desse texto. Bom, qual que é a relevância do Manuel José Gomes Tubino para a compreensão do esporte no cenário brasileiro? Primeiro que o conceito trazido por Manuel José Gomes Tubino foi o conceito que apareceu e se materializou nos documentos legais que nós temos a respeito do esporte, né? E principalmente a citar a Constituição Federal de 1988. Então, o conceito de esporte lá expresso é um conceito advindo da produção teórica de Tubino, ok? O esporte na Constituição de 88, naquele momento, em 1988, foi colocado questões a respeito do esporte, mas que não abordaram em profundidade o conceito de esporte. Então, houve uma necessidade de fazer algumas emendas e alterações na lei, ampliando o conceito de esporte, né? Ela trata, então, esse conceito sem muitos aprofundamentos conceituais. Em 1993, né, houve uma primeira alteração dessa legislação, o que ficou conhecido como Lei Zico, né, visto que era o Zico o ministro do esporte naquele momento. Essa lei, ela veio então a dar uma forma, a dar uma compreensão maior sobre as manifestações de esporte existentes na sociedade, né? Então, o fenômeno esportivo, lá no capítulo 2, no artigo 3º, foi reconhecido conceitualmente por meio de 3 manifestações. Ou seja, o esporte existe na forma de um esporte educacional, lá no inciso 1, por meio de um esporte participação, no inciso 2, e por meio de um esporte de rendimento, no inciso 3º. No entanto, essa Lei Zico também não caracterizou essas manifestações esportivas, o que também demandou que em outro momento futuro também se fizessem alterações para criar uma abrangência maior a respeito do conceito. E foi nessa lei de 93, né, que tentou-se compreender o esporte e educação, por exemplo, como aquele esporte que acontece na escola e fora dela, mas sem maiores caracterizações. O esporte lazer, ou chamado esporte participação, como aquele esporte que as pessoas praticam nos seus momentos de lazer. E o esporte de desempenho, aquele que nós chamamos de esporte de rendimento ou, dito de outra forma, o esporte de elite, né, da competição de alto nível. Por fim, né, para criar essa abrangência maior, em 1998, quando Edson Arantes do Nascimento era ministro do Esporte do governo Fernando Henrique Cardoso, se criou uma última alteração na lei, que foi a conhecida como Lei Pelé. Essa lei copiou o texto praticamente na sua íntegra, mas ela trouxe algumas alterações em relação às manifestações do esporte existentes na sociedade, né? Então, ela veio a explicar o conceito de esporte nas suas formas de educacional, participação e de rendimento. A partir da Lei Pelé, nós podemos aqui pegar esse quadro do autor e colocar algumas características, né, identificar algumas características relacionadas a cada manifestação do esporte. Então, em relação ao esporte educacional, ele se divide. Em relação ao esporte e educação, aliás, ele se divide em esporte educacional e esporte escolar. E eles são orientados por princípios diferentes. O primeiro, o esporte educacional, ele é orientado a partir de princípios como participação, coeducação, cooperação, corresponsabilidade e inclusão. Estão diretamente relacionados à formação do sujeito. Já o esporte escolar está orientado por outros princípios, como o desenvolvimento esportivo e o desenvolvimento do espírito esportivo. Portanto, não estão relacionados ao sujeito, mas sim ao fenômeno esportivo. Já o esporte lazer, né, que existe mesmo sobre a forma de lazer, ele está relacionado aos princípios da participação, do prazer e também do desenvolvimento esportivo. Por último, o esporte de desempenho, ele se divide em 2 manifestações distintas: o esporte de rendimento
e o esporte de alto rendimento. O que seria isso? Os dois estariam relacionados ao desenvolvimento esportivo e à superação, né? A busca pelo resultado. Compreendendo o esporte de rendimento como aquele que envolve a disputa em competições, e o esporte de alto rendimento, aquele relacionado a uma elite, né, dos atletas de alto nível.